Essa semana a gente teve um acontecimento importante no cenário político da Serra, após a votação do processo de impeachment na Câmara. Eu acho que tenho certeza que o voto que foi mais importante no sentido da repercussão foi o do deputado Sérgio Vidigal, justamente por conta do partido PDT ter fechado questão em torno do apoio à permanência da presidente Dilma, e o Sérgio Vidigal, acho que ali do Sérgio teve mais 7 deputados, se não me engano, 6 ou 7? 7, né? 6. 5 na verdade, 6 com Vidigal. 6 com Vidigal. Que também votaram a favor do impeachment e já esperando as consequências. O partido tinha avisado que quem votasse contra sofreria punição, podendo ser até expulso. E foi isso que eu acho que sacudiu a Serra, o mercado político serrano, né? E aí você tem, automaticamente a gente fez até já essa leitura aqui, que o que significaria a possibilidade de não ter o Vidigal na disputa de outubro, né? E aí são justamente esses desdobramentos, né, dessa possível saída de Vidigal, que eu não acredito, e o que significaria isso no processo eleitoral. Aí, para vocês entrarem aqui no papo já, tem uma notícia, vamos dizer assim, um simulado, né, Renato, que parece que já aconteceu aí na esteira desses acontecimentos, né? Foi um exercício, né, político na eleição da Federação das Associações de Moradores da Serra, da FAMS. Uma das chapas era formada por membros ligados ao atual prefeito, Aldir Fax Barcelos, e uma outra chapa ligada ao PT, que está na gestão Aldir Fax Barcelos e está encerrando a gestão na federação, e uma terceira chapa 3, que foi formada por membros do PSDB, do PDT, né? Principalmente, ali, desses dois. Inclusive o filho do Vidigal está na chapa como vice. Ensaia uma possibilidade de aproximação entre o Vidigal e o ex-deputado estadual Vandinho Leite, que é o candidato do PSDB, né, o pré-candidato do PSDB na disputa da Serra. Ou seja, o Vidigal vai estar na disputa. Se não estiver na disputa encabeçando chapa, vai estar na disputa apoiando uma chapa. Como a impossibilidade dele apoiar Aldir Fax Barcelos, por tudo que aconteceu na história deles, também pela votação dele, né, a posição dele em relação ao PT, e pelo fato do PT ter ido para a gestão da Serra, também não cabe Vidigal no palanque de Givaldo Vieira, e também não cabe no palanque de Bruno Lamas. Temos a possibilidade de ter uma aproximação entre Vidigal e Vandinho. Agora, Neta, acho que você também não acredita que o Vidigal realmente seja expulso do partido, né? Não, acho muito difícil o PDT se livrar de 1/3 da bancada por conta de uma votação, sendo que o prazo para a conclusão desse processo é lá no final de maio. Até o final de maio, muita coisa pode acontecer lá em Brasília. Em Brasília, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas é interessante que essa questão do Vidigal trouxe um tempero a mais a uma das disputas que a gente não tinha comentado aqui no papo, pelo menos dedicado um papo a ela, mas parece que vai ser uma das disputas mais equilibradas e emocionantes dessa eleição desse ano. Você tem o Aldir Fax Barcelos, que tenta mostrar serviço agora nesse final de gestão. Você tem o Vidigal, que tem um recall muito forte, mas você tem dois, mas eles faziam parte de um mesmo grupo político. Aí você tem o Vandinho Leite, que a gente sempre colocou ele como uma possível terceira via. Aí você tem Bruno Lamas, você tem Givaldo, que talvez muita gente está colocando que quem votou contra o impeachment assinou seu atestado de óbito eleitoral. Não, isso é uma grande balela. Isso é a balela de quem pensa que todo mundo está pensando como eles. Tem muita gente que é favorável à manutenção contra o impedimento da presidente e que necessariamente não quer dizer em apoio ao governo. E o Givaldo pode arrebatar isso. O PT não perde a eleição na Serra, gente.
Lula nunca perdeu a eleição na Serra, Dilma não perdeu a eleição na Serra. Eles têm que ver, e além de ter uma base sindical, além de ter uma base de movimentos sociais muito forte, o Givaldo, que todo mundo colocava como quase a última via, pode se tornar até uma via. E isso numa eleição de 2 turnos. Sem contar o seguinte, né, Neto? O que for decidido no Senado a respeito da presidente Dilma, vamos supor que se confirme, se o Senado confirme a decisão da Câmara, pode-se até ainda fortalecer ainda mais os movimentos sociais na rua e pode ser favorável ao Givaldo, que você está falando, pode ser até positivo, né? Sim, porque você tem a política nacional está influenciando demais na questão local. E agora é ano de eleição municipal. E até o calendário do impeachment ele vai dar na véspera do processo eleitoral. Então, se aquela coisa do vai ter luta mesmo, os movimentos sociais, os movimentos de esquerda forem para as ruas fazer essa defesa, o Givaldo virou um representante. Chamou atenção no domingo passado a forma que o Givaldo se expressou. Ele foi muito mais contundente que o próprio Helder Salomão, que também é candidato. E muitos outros petistas. E muitos outros petistas lá. E da mesma forma do outro lado, vamos dizer, você votos extremados de Manato, de Evair de Mello, de Marcos Vicente, coisa que não tinha nada a ver, mas tem que se respeitar as posições deles. Eu acho que é interessante que chama a atenção para a personalidade política desses 2 agentes da Serra, né? Por um lado, mantendo o seu compromisso em votar pelo impeachment, enfrentando inclusive a posição do partido nacionalmente, manteve a posição dele, foi recebido, né, pela militância do PDT como um herói, né? E do outro lado, o Givaldo, que também manteve a sua posição política, mesmo com esse risco aí, a gente via durante a semana no Facebook, né, as fotos de procura-se, né, dos 2 deputados do PT, que, gente, é meio absurdo você pedir que um cara do PT votasse a favor do impeachment, né? Mas, assim, os 2 mantiveram as suas personalidades, assim, se destacaram nisso. São os 2 deputados federais que estão se destacando muito desde mais. Desde o começo eles têm feito isso, né? Eles estão sendo... Eu até vou registrar aqui, né, minha opinião. Eu acho até que o Givaldo me surpreendeu. Ele quando estava na posição de vice-governador, ele sempre, em relação às questões do partido, ele sempre teve uma posição comedida, né? Ele não entrava em bola dividida. Nesse momento que o partido mais precisa dos seus membros, né, de apoio mesmo, eu acho que realmente ele não dá para fazer reparo na forma como ele reagiu. Eu acho que realmente não só como ele reagiu nacionalmente, como ele tem reagido localmente, cobrando que o PT saia do governo Paulo Artung, cobrando que o PMDB entregue os cargos federais no Espírito Santo. Enfim, ele tem mostrado bastante personalidade. Agora, vamos voltar para o negócio da Serra. A gente está na Serra, de qualquer maneira, mais do negócio da história do Vidigal, de uma possível aliança com o Vandinho. Porque o que a gente estava também discutindo é o seguinte, eu concordo com o Neto, não sei o que você pensa disso, eu também acho que o Vidigal não será expulso do PDT, acho muito pouco provável. Então, ele não sendo expulso, naturalmente, ele seria o candidato do PDT e eu acho que ele quer muito ser candidato. Ok, agora é o seguinte, isso não anula uma aliança com o candidato Vandinho em palanques separados. E isso realmente causaria uma dor de cabeça tremenda para o Aldifax, na verdade. Sim, a sorte do Aldifax é que a Serra não tem... emissoras de TV, né? Porque senão, imagina num debate Vandinho e Vidigal contra a Aldifax, né? Ia ser uma coisa pesada. Só que assim, são 2 palanques contra ele. Numa eleição com o segundo turno certo. Porque em 2012 não teve, mas provavelmente a eleição deste ano terá segundo turno. Mas 2012, agora a gente tem que ver. 2012 era Fla-Flu. Totalmente diferente. Essa não, essa aí vai ser um campeonato de pontos corridos e aí você tem um leque de candidaturas e um espectro de candidatura, de tipo de candidaturas que acabou uma das verdades dessa eleição é que acabou a polarização na Serra, né? E com certeza esses 2 palanques vão estar juntos no segundo turno. Agora, tem um fator que a gente tem que considerar, Zeca,
que, independentemente de Vidigal permanecer ou não no partido, ter condição ou não de disputar, e eu acredito que ele queira disputar, e é até difícil para ele não disputar, já que o eleitorado dele cobra isso, mas a pressão do Palácio Anchieta para que ele não seja candidato. Esse é outro né? ponto interessante, porque se tem alguém torcendo, além do Aldifas, pro Vidigal cair fora, Paulo Artur. Sim, sim. E aí, se eles... O governo pode até tirar ele da disputa direta, mas dificilmente vai tirar ele da disputa indireta. E aí volta esse plano B de uma aliança com o Vandinho, que eu acredito que seja o mais provável, e com o Vidigal emprestando o capital político dele. Eu até perguntei a uma pessoa da Serra, né, mas será que Vidigal tem condições de transferir voto? E aí a pessoa... Isso é Elie Vidigal, Manato no passado, né? Quer dizer, ele tem condição de transferir de voto. Mas de qualquer jeito, está me parecendo que essa aliança com o Vandinho, seja no mesmo palanque ou em palanques separados, parece um ótimo negócio para os dois, né? E é engraçado, você tem um fiador, você tem uma figura de interlocução com o senador Ricardo Ferraz, que transita muito bem entre esses dois. Não. E aí é aquele negócio, vira um jogo ganha-ganha. Ganha o Vandinho, ganha o Vidigal, perde o Aldifas. Essa é a lógica da eleição. E agora só, já que a gente falou na questão da influência do Palácio Anchieta, agora me vem também uma pergunta. E cadê o ex-governador Renato Casagrande na Serra? Ixi, ficou a pé, né? Ficou sem palanque, né, na Serra. Ficou sem palanque. Ele vai ter que subir no palanque de Bruno Lamas, que é uma palanque que já nasce capenga, né? Pesado, né? Um pouco pesado. E é preocupante porque Casagrande ganhou na Serra. A gente está falando do segundo maior colégio eleitoral do estado, que teria uma, ali com Vila Velha. Teria uma importância muito grande para o jogo político de 2018, né? E o ex-governador acaba ficando aí sem ter um espaço. Porque não sobra outra opção para ele, né? Não. Se vocês veem, eu não consigo. Ele poderia subir no palanque do Givaldo, porque o Givaldo foi vice-governador dele, mas depois de tudo que aconteceu, fica sem espaço. Nesse caso, a fidelidade partidária vai custar muito caro para o Renato. Com certeza.